Bom, não sei se é bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você está assistindo. Eu sou Bruno, professor mediador da sala de leitura do Siqueira e vou deixar que minha aluna se apresente. Bom dia, boa tarde, boa noite para o nosso caro espectador. Meu nome é Maria Beatriz e sou aluna do segundo B da Escola Siqueira. Recentemente eu acabei de ler um livro chamado Elan, publicado pela vossa pessoa que acabou de introduzir, e eu vou dar algumas opiniões sobre isso. Tá? Para começar, eu não estava botando muita... Eu comecei a ler esse livro simplesmente porque sim, e também o autor dessa obra é o que cuida dessa biblioteca. Me interessou, sendo que eu particularmente nunca li uma obra feita por alguém, feita da minha própria cidade. Me interessou. Comecei a ler, não estava com tantas expectativas assim, até também porque eu vou ser sincera, não sou uma pessoa de ler muitos livros, mas eu preciso admitir que a leitura desse livro até que me surpreendeu bastante. Enfim, Lembra que se a gente for começar a contar a história do livro, a gente tem que dar pro telespectador alerta spoiler, que vai ter spoiler, se for dar algum detalhe. Enfim, vou dar um pequeno resuminho, sem spoiler, da sinopse do livro, para aqueles lá que têm interesse ali. A história conta de um jovem chamado Amir, um jovem negro e gay que acredita ser a reencarnação de Gustavo Jung e acredita que está aqui nessa terra para concretizar sua teoria. História vai, história vem, até que ele é chamado para participar da Cidade de Conhecimento para poder concretizar sua teoria. A partir daí começa a se desenrolar. E a questão fica, será que ele consegue concluir de fato essa teoria ou era tudo coisa da cabeça dele? Enfim, a partir de agora spoilers, você pode parar de ver por aqui se quiser, se estiver, muito obrigada por ter vindo até aqui. Mas se não, se você não se importa ou já leu o livro, enfim, podemos continuar. Enfim, eu gostei bastante dessa história, principalmente do começo dela. Senti bastante empatia pelo personagem do Armin e eu gostei muito dos outros personagens que envolvem o centro dele. Principalmente a Simone. Simone não é a minha favorita porque mataram de ser. É isso que eu ia te perguntar, né? Você falar sobre a sua personagem favorita, que foi a Simone, e por que ela se tornou sua personagem favorita? Eu gostei muito dela, principalmente da dinâmica dela, do Armin. O Armin sendo uma pessoa que não está muito bem mentalmente, e a Simone sendo como sua conselheira barra psicóloga, basicamente é aquela dinâmica. Nossa, ai. Fica em paz, fica tranquila, também não, né? Enfim, eu gostei porque meio que a Simone mantém o Armin no meio da linha. Não faz ele fazer alguma besteira de novo assim. Eu particularmente gostei bastante dela. Você sente que ela protege ele e que ela não deixa ele cometer grandes erros, que ela sempre faz ele andar no caminho correto. E tipo, ela nem é tão dura assim com ele não. Ela geralmente acho que em todos os momentos dela em que ela conforta o Armin, ela sempre parece ser alguém de boa. Alguém de boa, que não culpa ele de fato pelas merdas, que mesmo que ele tenha feito coisas erradas, ela ainda conseguiu ver um lado bom dele, ela acredita que ele ainda consiga mudar. É um negócio que eu particularmente gostei bastante. Eu gosto desse tipo de personagens aí que mesmo acha que a pessoa que eles mais se importam acha que fez uma merda, ainda tem uma esperança por eles. Eu particularmente gosto. Muito bem. E já te pergunto, você prefere que eu vou perguntando ou você prefere ir falando? Vai perguntando aqui. O que foi mais triste no livro? Mais triste? Nossa. Mais triste você bem... Tá. Primeiro de tudo, a morte da Simone, porque me pegou muito de surpresa. Tipo, tava começando a gostar dela e mataram, fiquei tipo, nossa, já tava começando a gostar dessa menina e vai lá e matar ela. Eu tava jurando, é sério, no livro todo eu já tava torcendo pra que matasse a dona Cersei, a mãe
adotiva do Armir para transferir a morte da Simone para ela, porque é uma personagem que eu particularmente não suporto. Nossa, mas a Dona Cécia, então você não se identificou de jeito nenhum. Não, é sério. Eu particularmente, ela particularmente, o lado positivo dela, é que ela só aparece no começo, depois ela fica meio de escanteio. Pra mim, pelo menos, que eu gostei dela, tudo faz quem fez. Fica assim mesmo. Fica assim Entendi. mesmo. Ela só deu mais problema pro Armir, tipo, expulsar ele de casa e forçar ele a seguir a identidade de curandeiro quase que a vida toda pra ele. Pra mim tá ótimo assim ela não ter aparecido tanto. Entendi. E outro momento também que eu achei uma mistura de tristeza misturado com decepção. Quando o Kaique foi não ter sido, quando a Kaique se revelou não ter sido real e no final ter sido só uma alucinação do Armin. Sério, eu tava gostando bastante da dinâmica dos dois. Sério, eu podia dizer que a dinâmica dos dois é um descontraído e um ansioso. O descontraído sendo o Kaique e o ansioso sendo o Armin. Eu genuinamente estava gostando muito como a dinâmica estava indo. Porém, no momento em que descobri que era tudo uma mentira, nossa, bateu forte. Muito bem. E o livro passa em muitos locais, né? No Brasil, na Ucrânia, na Palestina, no planeta Marte. Teve algum lugar assim que te chamou mais atenção? Vou ser bem sincera, o fato da história ter ocorrido na minha cidade, na cidade de Barrinha, que é a cidade onde eu cresci, em cidades perto também, como Ribeirão Sertãozinho, é um negócio que eu gostei, que me senti ficar mais conectada, que geralmente, muitas vezes, acho que a primeira vez na minha vida, provavelmente a última vez que eu vou ver alguém mencionar o nome de uma cidade perto de mim. É assim no livro, muitas das vezes. Sim. Bom, tem um personagem do Imanente, muito marcante, que é o Heitor, que aparece no Elan, né? O que você achou do Heitor? Ele é interessante, eu não vou negar. Eu não li Imanente, mas a personagem dele me deu interesse, principalmente dessa questão aí do porquê ele resolveu se juntar com a filantropia e como caramba ele fez para chamar deuses para ajudar ele naquela situação lá de guerra. Realmente me interessou bastante essa questão dele e eu espero encontrar mais na hora que eu ler Imanente. Muito bem. Qual você acha que é a mensagem que o livro traz para as pessoas e qual que é a importância dos jovens terem o hábito da leitura? Vamos fazer duas perguntas em uma. A mensagem que eu particularmente consegui entender de Elan é aceite de se perdoar e não deixe seu passado definir quem é o seu futuro. O Armir, no momento em que a verdade foi revelada para ele sem querer acabou matando acho que umas 10 pessoas, se não me lembro certinho, acabou matando 10 pessoas. E isso é uma culpa que ficou carregando dele durante o livro todo, pelo menos até o final. Eu gostei porque mesmo que ele tenha de fato tenha feito tal ato Homicídio? Assassinato? esse tal ato, eu gosto como o livro mostra que dá pra você dar a volta por cima. Dá pra você dar a volta por cima. Se você aceitar que errou, você fez sim a coisa errada, você fez sim merda, porém você tem que seguir em frente, porque também a vida sempre vai ter altos e baixos. É impossível você impedir que tal coisa queira acontecer. Entendi, muito legal. E no final tem uma parte diferente, né? Que chama Cor da Pureza. Eu achei bastante interessante essa parte. Eu gostei bastante da crítica que fala que para as pessoas para que a mudança seja feita em uma sociedade, a sociedade precisa de que uma pessoa de poder maior
nesse caso, um Messias, né? Nesse caso, uma figura divina, mas isso não precisa só. Peraí, eu vou começar. Fica tranquilo. Enfim, não é só. Pera, enfim. Na parte da cor da pureza é uma parte que eu achei bem interessante, porque ela foca como a sociedade, ela é basicamente, eu vou ser bem sincera, é basicamente inútil na hora que é para lutar pelos seus próprios direitos, principalmente os direitos de minorias. Né? Porque as pessoas do gênero 2, eu particularmente assimilei, fiz analogia delas com minorias. Enfim, que para essa mudança feita para esses povos marginalizados, vocês precisa de alguém de uma força maior, Nesse caso, uma divindade, um Messias, para fazer a mudança, sendo que, como o próprio livro já diz, a cor da pureza não vem de um Messias. A cor da pureza pode ser atingida por qualquer um, desde que a pessoa queira, desde que a pessoa tenha o amor para poder fazer isso, tenha a capacidade de amar e de perdoar. Eu acho, na minha cabeça era mais elaborada essa parte, então eu sou péssima em colocar palavras, assim, meus pensamentos em palavras. Então, Tá indo muito bem. Mas basicamente, o que eu aprendi? Basicamente, eu acredito que as coisas. Nossa, travei. Mas enfim. Nossa, travei. Desculpa. Imagina, quer que eu vou te fazendo outras perguntas pra gente? Tá bom. Você comentou que você desconfiava do Fernando, o personagem, né? O que te fez desconfiar do Fernando? Ele tava bonzinho demais. Eu não. Não, no momento em que ele tirou o Armin da prisão e concordou com a questão dele, dessa teoria que ele acreditava que era o Gustavo Júnior, já fiquei, oxi, que farra é essa? Que farra é essa? Tá estranho isso daí. Inclusive, você chegou a pensar que o verdadeiro vilão da história fosse de fato o Fernando, né? Pensei. E ele até de uma forma vamos parar pra pensar. Ele prendeu o Armin em uma alucinação feita por ele mesmo, que é só. Eu esqueci. Eu vou ser bem sincero, eu esqueci pelo que Pelo que ele foi preso? Porque o Fernando fez aquilo, mas basicamente foi basicamente muito. Uma bondade que a gente não vê por aí, né? Uma coisa que a gente não vê no dia a dia. Mas o fato do Fernando ter prendido o Armin numa desilusão da própria cabeça dele, não sei, doente, até desumano, se eu estiver exagerando demais, mas pelo menos achei isso. Tipo, meu Deus, o cara já não batia muito bem, o cara já não estava muito bem emocionalmente por causa dos pais e tal, isso. Aí ele vai lá e só alimenta mais uma alucinação dele. Meu Deus. O Fernando, ele tinha ideologias contra a medicação, contra o tratamento, e essas ideologias dele prejudicou muito não só o Amir, como todos que faziam parte desse projeto, né, que o leitor vai saber melhor quando de fato ler o livro, né? Não vou aqui colocar todos os detalhes em cima da mesa. Bom, tá vendo um livro novo aí, que é Imersão, né? O que você espera desse livro novo? Não é uma história que tem a ver com Elão, com Imanente, é uma história nova, mas você conhecendo esse estilo de escrita, primeira pessoa, ficção científica, o que você espera do Imersão? O que você gostaria de encontrar? Eu só li um livro seu, mas eu não vou negar. Eu gostei do teu trabalho. Você tem umas visões de mundo até interessantes que eu concordo muito, que particularmente, mesmo sendo uma pessoa de não ser muito de ler livros, eu gostei bastante. Eu gostei bastante da sua forma de escrita, da sua forma de ser contar histórias. Eu achei bem simples então, se você não é uma pessoa que gosta de entender palavras complexas e tal,
e tal. Eu recomendo dar uma lida, principalmente se você gosta de livro que tem a crítica social, porém que junto um pouquinho de ficção científica, até um pouquinho de ficção científica, até um pouquinho de magia, eu ouso me dizer, desse livro. Eu recomendo, particularmente. E eu tô falando, depois de ler Imanente, eu vou querer dar uma lida nesse daí. Se chegar a copiar física. O Imanente, né? Bom, pessoal, para encerrar nosso podcast da literatura, eu queria que você falasse, na sua opinião, qual que é a importância da leitura para o jovem, não especificamente do Elan, do Imanente, mas de qualquer livro. Aí é uma pergunta que tem uma resposta formulada, só que agora, eu confundo, Pode ser, aqui nesse podcast, pessoal, nós estamos fazendo tudo espontâneo. Então, nós estamos falando o que está aqui dentro, nós não estamos seguindo nenhum roteiro, nada. Então, a pessoa que está assistindo sabe que nós estamos improvisando, né? Então, na sua opinião, qual que é a importância da leitura, do hábito da leitura para um jovem? Você é aquela pessoa chata e eu vou falar que hoje em dia os jovens, eu tenho lugar de fala. Hoje em dia, os jovens são lerdos para perceber as coisas e as pessoas vão usar isso ao seu favor. Você pegando pelo menos um livro, não precisa ler ele em uma semana, tipo aquelas pessoas lá, tipo, eu li 5 livros essa semana, eu li 32 livros essa semana. Não precisa. Você pegando um livrozinho pequeno, de menos de 100 páginas, e pelo menos lendo nenhuma página, pelo menos metade dela dia, tá ótimo, mas exercice o seu pensamento crítico, criatividade e tal, porque hoje em dia as pessoas estão usando essa falta de conhecimento, essa ignorância das outras para poder controlar, fazer merda, manipular e tal. E vocês não percebem isso porque vocês não peguem de fato uma coisa para ler. Uma coisa é para exercitar seu pensamento, para falar, para questionar, tipo, ei, isso daí tá meio errado, não? Por isso que hoje em dia um monte de lei absurda querendo eliminar não sei quanta minoria, a orientação da seita. O povo não pensa, o povo não pega um livro para ler. Qualquer informação que aparece na palma da mão da pessoa, ela já está aceitando, ela não pensa. Então, eu acredito que um dos motivos para se ler, porque tem mais, né? Além de exercitar a memória, a criatividade tal, eu acho que o mais importante para os dias de hoje é isso. Exercitar seu pensamento crítico para você não entrar na festa errada e acabar se lascando. Muito bem. Muito obrigado pela sua participação. Obrigada a você por ter me convidado. E em breve, né, vamos fazer mais podcasts para vocês. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.